Tem alguém na sua vida que um dia decidiu que você não era suficiente, que virou as costas, foi embora e agiu como se tudo o que vocês construíram juntos não valesse nada. Talvez tenha sido um relacionamento, talvez uma amizade que durou anos, talvez alguém da família que escolheu o orgulho no lugar de você. E o que doeu não foi só a partida, foi a forma como você foi deixado, como se fosse descartável, como se o seu valor dependesse da aprovação daquela pessoa para existir. E você ficou lá revivendo cada cena, cada conversa, cada detalhe, perguntando o que fez de errado, o que poderia ter dito diferente, se deveria ter lutado mais ou se lutou demais. Essa dor tem nome. Essa sensação de ser abandonado por alguém que você amava, admirava ou confiava, ela é uma das mais pesadas que um ser humano pode carregar. E o estoicismo entende isso. Não minimiza, não faz discurso vazio de superação. Ele olha direto para essa dor e diz: existe uma saída, mas ela não é o que você imagina. Hoje eu vou te mostrar 10 princípios estoicos que vão transformar completamente a forma como você enxerga quem te abandonou. E o resultado disso não é raiva, não é vingança, não é nem indiferença forçada. O resultado é algo muito mais poderoso. Você se tornando uma versão tão elevada de si mesmo que quem foi embora vai sentir o peso da própria escolha sem que você precise dizer uma única palavra. Fica comigo até o final, porque o princípio número 7 é o mais importante de todos. E ele vai mudar a forma como você se relaciona com o mundo a partir de hoje. Antes de qualquer filosofia, antes de qualquer princípio, eu preciso te dizer uma coisa. Sentir dor pelo abandono não é fraqueza, é humano, é real. E qualquer pessoa que te diz para simplesmente seguir em frente, sem reconhecer o peso do que você está carregando, não entende do que está falando. O abandono deixa uma marca específica, diferente de qualquer outra perda, porque ele carrega uma mensagem implícita, a de que você não foi escolhido. E essa mensagem, quando não tratada, começa a moldar a forma como você enxerga a si mesmo. O grande erro que a maioria das pessoas comete depois de ser abandonada é sair em busca da validação de quem foi embora, ficar monitorando as redes sociais, mandar mensagem indireta, esperar que a outra pessoa perceba o que perdeu. E por que fazemos isso? Porque no fundo, queremos que a dor faça sentido. Queremos que o abandono tenha um motivo nobre, um final justo, uma conclusão onde somos reconhecidos. Mas a vida raramente funciona assim. E o estoicismo te ensina exatamente o porquê dessa armadilha e como sair dela. Existe também aquela voz interna que não para. E se eu tivesse feito diferente? Essa pergunta é uma das mais cruéis que a mente pode criar, porque ela te coloca em um tribunal imaginário onde você é sempre o réu. Marco Aurélio escreveu nas Meditações que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos, e perceber isso é o começo de tudo. Quem te abandonou fez uma escolha baseada nos limites, nos medos e nas prioridades dessa pessoa. Não foi uma sentença sobre o seu valor. Mas enquanto você continuar buscando a aprovação de quem foi embora, você entrega o controle da sua narrativa nas mãos de alguém que já demonstrou que não sabia carregar isso. Comenta aqui embaixo uma palavra: estoico. Quero saber quantas pessoas estão nessa jornada junto comigo. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga, mas chegou até nós com uma força que nenhuma outra filosofia conseguiu replicar. Porque ele não foi escrito em torres de marfim por pessoas alheias ao sofrimento. Marco Aurélio era imperador de Roma e escrevia suas meditações para si mesmo, nos momentos mais difíceis de um reinado marcado por guerras, perdas e traições. Epicteto foi escravo. Sêneca enfrentou o exílio e a sentença de morte. Esses homens conheciam a dor de perto. E o que eles deixaram não é teoria. É um manual de sobrevivência emocional testado nas piores condições humanas. O estoicismo faz uma distinção fundamental que muda tudo. Existe o que está em nosso poder e o que não está. Em grego, essa ideia se chama prohairesis, a capacidade de escolha interna. Você não escolheu ser abandonado, não escolheu a forma como a outra pessoa agiu, mas você escolhe o que faz com isso. Você escolhe se deixa esse evento definir quem você é, ou se usa ele como matéria-prima para construir uma versão mais forte, mais consciente e mais livre de si mesmo.
Essa é a virada que o estoicismo propõe. E ela começa no instante em que você para de reagir e começa a responder com intencionalidade. E aqui está o ponto mais importante antes de entrarmos nos princípios. O estoicismo não acredita em vingança. Não porque seja ingênuo, mas porque entende que a vingança ainda é uma forma de escravidão. Quando você vive para provar algo a quem te machucou, você ainda está vivendo para aquela pessoa. O estoicismo propõe algo radicalmente diferente. Que você se torne tão pleno, tão presente e tão evoluído, que a sua existência fale por si mesma. Sem discurso, sem performance, sem audiência. Os 3 pilares que vão guiar esse vídeo são exatamente esses: silêncio, transformação e presença. E começa agora. Princípio 1. O silêncio que ensurdece. Quando alguém te abandona, existe uma expectativa não dita da parte deles. Que você vai reagir, que vai mandar mensagem, que vai tentar explicar, convencer, implorar ou explodir. Essa reação é o que alimenta o ego de quem foi embora. Porque enquanto você reage, você confirma que aquela pessoa ainda tem poder sobre você. E é exatamente aí que a maioria das pessoas entrega o jogo sem perceber. Marco Aurélio entendia isso de uma forma profunda. Em um império onde qualquer palavra sua podia mover exércitos, ele escolhia o silêncio como ferramenta de poder, não como ausência, mas como presença total e controlada. O silêncio estoico não é ignorar por mágoa, não é a frieza de quem está com raiva e não quer demonstrar. É algo completamente diferente. É a consciência plena de que nem toda situação merece a sua energia. É a sabedoria de entender que a resposta mais poderosa que você pode dar a quem te subestimou é simplesmente deixar de depender da opinião deles para existir. Quando você para de reagir, você para de alimentar o ciclo. E quando o ciclo para de ser alimentado, a dinâmica muda, silenciosamente, mas de forma irreversível. Mas o silêncio externo só funciona quando é acompanhado do silêncio interno. De nada adianta não mandar mensagem se a sua mente ainda está travada naquela pessoa. O trabalho real começa dentro. Começa em reconhecer quando o pensamento sobre quem foi embora aparece, observá-lo sem se fundir a ele e gentilmente redirecionar a sua atenção para o presente. Epicteto dizia que perturbamos a nós mesmos não pelas coisas, mas pelas opiniões que temos sobre as coisas. A sua evolução em silêncio é mais barulhenta do que qualquer confronto que você poderia ter. Deixa ela falar por você. Princípio 2. A indiferença estratégica. Existe uma confusão muito comum quando se fala em indiferença. As pessoas acham que ser indiferente é ser frio, distante ou fingir que não se importa. Mas a indiferença estoica é completamente diferente disso. Ela não é uma máscara. É uma libertação genuína. É o resultado de um trabalho interno profundo, onde você passa a enxergar a situação com clareza suficiente para não deixar que ela dite o seu estado emocional. Epicteto dedicou boa parte do seu ensinamento a essa distinção entre o que depende de nós e o que não depende. E quando você realmente internaliza isso, algo dentro de você se solta. Quem te abandonou está vivendo a própria vida, tomando as próprias decisões, cometendo os próprios erros. E enquanto você fica monitorando cada movimento daquela pessoa, nas redes sociais, por pessoas em comum, pela memória que não para, você gasta a sua energia mais preciosa em algo que está completamente fora do seu controle. A indiferença estratégica é a decisão consciente de redirecionar essa energia para o único território que realmente te pertence, a sua própria construção. O que você está fazendo com o seu tempo, com o seu corpo, com a sua mente? Essas são as perguntas que importam agora. Existe uma técnica estoica poderosa chamada visão de cima, a view from above, onde você se imagina olhando para a situação de muito longe, como se estivesse observando de um ponto elevado. De lá de cima você vê 2 pessoas seguindo caminhos diferentes. Uma foi embora, a outra ficou. E a que ficou tem uma escolha: afundar no abandono ou usar esse momento como ponto de virada. A indiferença estratégica não significa que você não sentiu. Significa que você escolheu não deixar que o que você sentiu determine quem você vai se tornar. Salva esse vídeo.
Você vai querer rever esses princípios nos dias em que a clareza estiver mais difícil de encontrar. Princípio 3. Transforma a dor em combustível. Sêneca escreveu que as dificuldades são o caminho até as estrelas, e ele não estava sendo poético por ser poético. Ele estava descrevendo uma lei que as pessoas mais transformadas da história conhecem de perto, que a dor, quando não desperdiçada, se torna o material mais valioso que existe para a construção de caráter. O abandono dói, isso é real. Mas dentro dessa dor existe uma quantidade enorme de energia emocional represada. E o que você faz com essa energia é o que vai separar quem você é hoje de quem você vai ser daqui a alguns meses. O erro mais comum depois de ser abandonado é deixar essa energia emocional se transformar em ruminação. Você fica repetindo a situação na cabeça, revisitando cada detalhe, alimentando um ciclo que não leva a lugar nenhum e que só aprofunda a ferida. O estoicismo propõe algo radicalmente diferente. Que você use essa agitação interna como ponto de ignição para uma mudança real. Começa um projeto que estava parado. Volta àquela meta que você adiou. Cuida do corpo com uma intensidade que você não tinha antes. Não como performance para ninguém, mas como ato de respeito por si mesmo. A história está cheia de exemplos de pessoas que foram descartadas, rejeitadas e abandonadas, e que usaram exatamente isso como propulsão para algo maior do que qualquer relacionamento poderia ter te dado. A dor tem uma função quando você deixa de tratá-la como inimiga e começa a tratá-la como dado. Ela é informação. Ela está te dizendo que você se importou, que você investiu, que você era capaz de se aprofundar em algo. Agora direciona essa mesma capacidade para dentro, porque a versão de você que vai emergir do outro lado disso vai ser irreconhecível. E essa é exatamente a ideia. Princípio 4. Torna-te irreconhecível. Marco Aurélio escreveu que tudo flui e se transforma, que a natureza do universo é a mudança constante e que resistir a isso é lutar contra a própria realidade. Mas o que ele também entendia é que a mudança pode ser passiva ou intencional. Você pode mudar à deriva, arrastado pelas circunstâncias, ou pode decidir conscientemente em que direção quer se transformar. E quando você passa por um abandono, você está diante de uma das maiores oportunidades de transformação intencional que a vida pode oferecer, porque você já perdeu o que perdeu. A pergunta agora é: o que você vai construir com o espaço que ficou? O maior choque para quem te abandonou não é a sua raiva, não é o seu sofrimento, é a sua evolução. É perceber que a vida que aquela pessoa imaginou que você levaria sem ela, estagnada, amargurada, presa no passado, simplesmente não aconteceu. Que você seguiu em frente, cresceu, mudou, floresceu de uma forma que ela não esperava. Isso não é vingança. É consequência natural de quem decide usar o abandono como ponto de virada, em vez de ponto final. E a melhor parte é que você não faz isso para impressionar ninguém. Faz porque é a única resposta que faz sentido. Cria um plano de 90 dias a partir de hoje. Escolhe 3 áreas da sua vida onde você quer ser irreconhecível. Pode ser o corpo, a mente, a carreira, as relações, os hábitos. E começa, sem anúncio, sem post, sem precisar que ninguém saiba. O estoicismo ensina que a virtude é sua própria recompensa, que você não precisa de plateia para que a sua evolução seja real. Torna-te irreconhecível até para ti mesmo, porque quando isso acontece, quando você olha no espelho e não reconhece mais a versão que aceitou ser descartada, é aí que a verdadeira liberdade começa. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Princípio 5. Cuida da tua mente como um templo. Epicteto dizia que o maior campo de batalha não é o mundo lá fora, é a mente. E depois de um abandono, essa batalha se torna muito concreta. Os pensamentos sobre quem foi embora funcionam como parasitas mentais. Entram de mansinho, se instalam e começam a consumir recursos que deveriam estar disponíveis para a sua vida presente. Você está tentando trabalhar e o pensamento aparece. Está tentando dormir e a mente começa a revisar o passado. Está em uma conversa com outra pessoa e parte de você ainda está naquele momento que não existe mais. Isso não é fraqueza. É o funcionamento natural de uma mente que não foi treinada.
E o estoicismo é, em essência, um treinamento mental. Uma das práticas mais poderosas que os estoicos utilizavam era o journaling, o ato de escrever os pensamentos, examiná-los e depois liberá-los. Marco Aurélio fazia isso diariamente, e foi exatamente dessas anotações que nasceram as Meditações, um dos textos mais transformadores que a humanidade já produziu. A prática é simples. Todo dia, você pega um caderno e escreve o que está sentindo sem filtro. Depois examina cada pensamento como se fosse de outra pessoa. Pergunta: isso é um fato ou uma interpretação? Isso está no meu controle ou não? Que ação concreta eu posso tomar com isso? E o que não pode ser transformado em ação, você solta. Existe uma diferença crucial entre ruminar e refletir, e ela define quem você se torna depois do abandono. Ruminar é girar em círculos no mesmo pensamento sem chegar a lugar nenhum. Refletir é olhar para o passado com a intenção de aprender algo que você vai levar para frente. O estoicismo não te pede para fingir que não doeu. Te pede para processar com consciência, extrair o aprendizado e seguir. Cuidar da sua mente como um templo significa não deixar que pensamentos destrutivos morem lá de graça. Significa escolher, todos os dias, o que você deixa entrar e o que você decide não alimentar. Princípio 6. Deixa o orgulho deles trabalhar para você. Sêneca escreveu sobre o orgulho com uma clareza cortante. Ele é uma prisão para quem o carrega. E quem te abandonou, na maioria dos casos, está preso nessa prisão sem perceber. O orgulho é o que impede a admissão do erro. O que faz alguém preferir ficar longe a ter que reconhecer que errou? O que mantém pessoas em posturas que elas mesmas, no silêncio da madrugada, sabem que não fazem sentido. E enquanto você tenta forçar uma reaproximação, enquanto você busca o contato, você inadvertidamente alimenta esse orgulho, porque você remove o desconforto que seria o único capaz de promover a reflexão. A estratégia estoica aqui é contra-intuitiva. Não faça nada para facilitar o retorno de quem foi embora. Não mande mensagem de reconciliação. Não mande indireta nas redes sociais. Não peça para amigos em comum mediarem. Deixa o silêncio trabalhar. Porque o silêncio cria um espaço onde o orgulho da outra pessoa começa a enfrentar a própria consciência. E essa é uma batalha que o orgulho frequentemente perde quando não tem mais nada para se alimentar. Você não precisa fazer isso acontecer. Precisa apenas parar de impedir que aconteça. Mas aqui está o ponto mais importante desse princípio. E presta muita atenção. Tudo isso só funciona quando você está fazendo o trabalho interno de verdade. Quando a sua indiferença é genuína, não performática. Quando você não está esperando o retorno enquanto finge que não está esperando. O estoicismo te prepara para um estado onde o retorno daquela pessoa se torna, na melhor das hipóteses, irrelevante. E é exatamente nesse estado que o retorno tem mais chances de acontecer. Porque pessoas são atraídas por quem não precisa delas. Quando você para de precisar da volta deles, a volta deles paradoxalmente se torna mais provável. Ativa o sininho se ainda não ativou. Esse canal cresce toda semana com conteúdo que muda perspectivas. Princípio 7. O princípio da presença que magnetiza. Esse é o princípio que eu prometi na abertura. E quero que você preste atenção em cada palavra, porque o que vou te dizer aqui vai parecer simples, mas tem uma profundidade que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem alcançar. Marco Aurélio escreveu que o momento presente sempre terá sido. Essa frase guarda uma das verdades mais poderosas do estoicismo. O passado não pode ser alterado, o futuro não pode ser controlado, mas o presente é o único território real que você habita. E as pessoas que aprendem a viver genuinamente no presente desenvolvem uma qualidade que não tem preço. Elas se tornam magneticamente presentes. Você já ficou perto de alguém que estava completamente ali? Que olhava nos seus olhos sem estar no celular? Sem estar pensando em outra coisa? Sem estar em nenhum outro lugar além daquele momento com você? Existe uma força nessa presença que é difícil de descrever, mas que todos conseguem sentir. Isso é o que o estoicismo cultiva. E acontece que quando você para de viver no passado do abandono ou no futuro da reconciliação, quando você se ancora genuinamente no presente,
Você desenvolve exatamente essa qualidade, não como técnica de sedução, como resultado natural de um trabalho filosófico real. A prática é o que chamo de os 3 presentes. Corpo presente, onde está o seu corpo agora? O que você está sentindo fisicamente nesse exato momento? Ação presente, o que você está fazendo e está fazendo com total atenção e intenção. E propósito presente, por que você está fazendo isso? E se esse porquê está alinhado com quem você quer ser? Quando esses 3 estão alinhados, você emana uma energia que as pessoas percebem antes mesmo de você abrir a boca. Não é o seu passado que te torna irresistível, é quem você se torna quando está inteiramente no presente. E quem te abandonou sente isso à distância, sem precisar que você diga uma palavra. Princípio 8. Não precisa de plateia para evoluir. Existe uma armadilha muito específica da era das redes sociais que sabota silenciosamente o processo de superação. A vitrine da vingança. É quando você começa a postar com a intenção velada de mostrar para quem te abandonou que você está bem, que você está feliz, que sua vida ficou incrível sem aquela pessoa. E por fora parece uma forma saudável de seguir em frente. Mas por dentro, você ainda está vivendo para o olhar daquela pessoa. Você ainda está buscando a validação de quem foi embora, só mudou o canal de entrega. Epicteto foi direto sobre isso. Evolução que ainda precisa de audiência é uma forma sofisticada de dependência. O estoicismo propõe uma prática radical nesse ponto. Construir valor real, não percepção de valor. Existe uma diferença enorme entre genuinamente melhorar a sua vida e criar a narrativa de que você melhorou. A primeira transforma, a segunda entretém, e só enquanto durar a atenção do outro. Quando você treina, lê, cresce, cura, expande, estuda ou se conecta com pessoas novas sem precisar documentar nada disso, você está construindo algo sólido, algo que existe independentemente de ser visto. E essa solidez interna é o que mais assusta quem te subestimou, porque ela não pode ser fingida. A regra prática que o estoicismo sugere aqui é simples. Por 30 dias, pare de postar qualquer coisa motivado pela ideia de que aquela pessoa específica vai ver. Não é sobre parar de usar redes sociais, é sobre examinar a intenção por trás de cada publicação. Se a motivação vier do desejo genuíno de se expressar ou de contribuir com algo, vá em frente. Se vier do desejo de ser visto por quem foi embora, espera. Passa os 30 dias investindo em você sem plateia. E no final desse período, observe o que mudou. Não na outra pessoa, mas em você. Princípio 9. O que fazer quando eles voltarem? Existe um padrão psicológico bem documentado no comportamento humano que o estoicismo explica com precisão filosófica. Valorizamos o que perdemos muito mais do que aquilo que temos. Quem foi embora carregou na memória uma versão de você. Uma versão que não estava no seu melhor, que estava impactada pelo contexto daquela relação, que talvez não refletisse tudo o que você é capaz de ser. E enquanto o tempo passa, enquanto você aplica esses princípios, enquanto você se transforma, essa versão na memória da outra pessoa começa a entrar em conflito com os sinais que chegam até ela. E esse conflito gera curiosidade. E a curiosidade, mais cedo ou mais tarde, gera movimento. Mas o que o estoicismo te prepara para entender é que o momento do retorno é um teste. Não um teste de sentimento, mas um teste de clareza. Porque quem volta raramente chega com uma transformação profunda. Na maioria das vezes chega com o mesmo orgulho, só que temporariamente abaixado pelo desconforto da ausência. E se você não estiver preparado para esse momento, se você ainda tiver aquela ferida aberta, você pode tomar uma decisão que vai te custar mais do que o abandono original. Por isso os estoicos ensinavam: antes de qualquer resposta importante, faça 3 perguntas. Isso é real ou é saudade? Isso é crescimento ou é conveniência? Isso serve à minha vida ou serve ao medo de ficar sozinho? Você não precisa decidir agora o que vai fazer se isso acontecer. O que você precisa é estar tão sólido, tão claro e tão bem consigo mesmo que quando esse momento chegar, você responda a partir da sua melhor versão, não da versão que ainda está com dor. Comenta aqui. Você receberia de volta quem te abandonou? Quero ler a sua resposta, sem julgamento nenhum. Princípio 10. Você não precisa deles para ser completo.
chegamos ao princípio mais importante de todos e, ao mesmo tempo, ao mais difícil de realmente internalizar. Porque toda a jornada que percorremos até aqui pode criar uma ilusão sutil, a de que o objetivo final é fazer quem te abandonou voltar, que a transformação, o silêncio, a presença, tudo isso são ferramentas para a reconquista. Mas o estoicismo propõe algo mais radical e mais libertador do que isso. Ele propõe que o verdadeiro objetivo nunca foi a volta deles, foi a sua própria completude. Sêneca escreveu sobre a autossuficiência como a forma mais elevada de liberdade que um ser humano pode alcançar. E essa autossuficiência não é isolamento, é plenitude. Quando você chega a um ponto onde genuinamente não precisa da volta de quem foi embora para se sentir inteiro, algo paradoxal acontece. Você se torna irresistível. Não porque tentou, não porque calculou, mas porque pessoas que não precisam de validação externa emitem uma frequência que atrai. É a segurança do indivíduo que conhece o próprio valor sem precisar de confirmação. É a leveza de quem não está esperando nada de ninguém para começar a viver. E quem te abandonou, seja lá onde estiver, percebe isso. Mesmo que não consiga nomear, percebe que algo mudou, que aquela pessoa que eles deixaram para trás não existe mais. O estoicismo não te promete que eles voltam. Não seria honesto se fizesse isso. O que ele promete e cumpre, para quem realmente aplica, é que você vai chegar a um ponto onde a volta deles vai importar tão pouco que você vai precisar de um momento para lembrar por que isso um dia doeu tanto. Não porque você endurece, porque você expande, porque você constrói uma vida tão rica, tão sua, tão alinhada com o que você realmente é, que simplesmente não sobra espaço para aquela dor antiga. Essa é a promessa do estoicismo. Essa é a transformação real que esse vídeo veio te oferecer. Ao longo desse vídeo, percorremos 10 princípios estoicos que, juntos, formam uma jornada completa. Começamos com o silêncio, a recusa de reagir, a recuperação do poder que você entregava a quem foi embora. Passamos pela indiferença estratégica, pela transformação da dor em combustível, pela construção de uma versão irreconhecível de si mesmo. Exploramos o cuidado com a mente, a dinâmica do orgulho alheio, o poder absoluto da presença genuína. Aprendemos a evoluir sem precisar de plateia, a estar preparado para o momento do retorno com clareza em vez de saudade. E chegamos ao ponto mais profundo, que a maior conquista de tudo isso não é a volta de quem foi embora, é a descoberta de que você não precisa mais dela para ser completo. Esses 3 pilares, silêncio, transformação e presença, não são conceitos abstratos. São práticas diárias. São escolhas que você vai ter que fazer amanhã de manhã quando o pensamento antigo aparecer. Quando a vontade de checar as redes sociais daquela pessoa bater. Quando a saudade vier vestida de razão e tentar te convencer de que mandar uma mensagem é uma boa ideia. Nesses momentos, você volta aqui. Relembra esses princípios. Relembra quem você decidiu se tornar. E faz a escolha de novo. Porque é exatamente nessa escolha repetida que o caráter estoico se constrói. Marco Aurélio escreveu que prospera a vida de quem é indiferente ao que não pode controlar e cuida com excelência do que pode. Você não pode controlar o que aquela pessoa fez. Não pode controlar se ela vai voltar, se vai reconhecer o erro, se vai mudar. Mas você pode controlar quem você se torna a partir de hoje. E isso, só isso, é suficiente para transformar completamente a sua vida. Se esse vídeo te tocou, deixa o like. Você não imagina o quanto isso ajuda o canal a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. E comenta aqui qual dos 10 princípios chegou mais fundo em você hoje. Eu leio todos os comentários. Até o próximo vídeo.